Graça e paz, família de Deus. Estamos aqui para mais um Boletim da Fé. Quero estimular você a compartilhar esse link com pessoas que você sabe que estão precisando ser fortalecidas na sua fé. Eu não sei se você está enjoado de ouvir sobre fé. Eu não enjoo de ouvir sobre fé, porque sempre que a gente está ouvindo sobre fé, a gente está identificando aquilo que a gente não está praticando. É por isso que eu congrego aqui na igreja do Pastor Humberto, porque o Pastor Humberto está sempre pregando sobre fé e nós estamos sempre sendo fortalecidos nessa área. Essa área é muito importante porque nós fomos chamados para viver pela fé. Então, na palavra de Deus, tem um texto muito rico, né, lá em Romanos 4, que nós vamos ler juntos, e que nesse texto, o apóstolo Paulo, ele começa a olhar a caminhada de Abraão pela fé, né? Abraão é chamado pelas Escrituras de nosso pai na fé. E por que Abraão é o nosso pai na fé? Né? Então, nós vamos ver nesse texto por que ele é considerado nosso pai na fé. E o apóstolo Paulo, olhando a vida de Abraão, ele consegue identificar, por meio desse texto, ele vai expondo vários elementos na vida de Abraão, né? Que fizeram essa jornada de Abraão ser uma jornada vitoriosa com Deus, né? De estar andando com Deus, de estar sendo aperfeiçoado com Deus e de receber de Deus aquilo que Deus havia prometido a ele. Esse texto está lá em Romanos 4, eu quero que você acompanhe comigo. No verso 1 diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, o que foi que Abraão fez, não é? O que foi que Abraão fez para receber da parte de Deus aquilo que havia lhe sido prometido? Né? O que foi que Abraão fez, e aí eu quero frisar essa palavra fez, porque nós vamos ver que, na verdade, Abraão não fez para receber de Deus, né? Abraão creu e por isso recebeu de Deus. Mas nós vamos ver isso um pouco mais na frente. Então diz assim no verso 3, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando é que foi imputada a justiça a Abraão? Quando ele creu. Esse texto está lá em Gênesis 6. Esse texto é muito interessante. Gênesis 15, no verso 6, né? E esse texto é interessante por quê? Porque Deus já havia prometido a Abraão que ele teria um filho. Mas nesse texto de Gênesis 15, 6, é quando a palavra diz que foi atribuída a justiça a Abraão porque ele acreditou, né? Abraão já tinha uma promessa da parte de Deus, Abraão já tinha uma palavra de Deus. Mas o que é que acontece nesse texto aqui? Deus aparece a Abraão, que já tinha uma palavra dele, né? E Deus começa a fortalecer Abraão, né? Por meio da palavra. E quando Deus começa dizendo, olha Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Abraão, que aqui ainda era Abraão, ele retruca Deus, né? Ele vai dizer, olha Senhor, você disse que vou parafrasear, ele disse, olha Senhor, você disse que eu vou ser pai de muitas nações, você disse que eu vou ter um filho, mas hoje a minha situação é essa daqui, né? Um servo meu é que vai herdar, o filho do meu servo é que vai herdar tudo que eu tenho, né? E Deus disse, não vai ser assim não, é de você que vem a descendência que vai herdar tudo que você tem, né? Então, Deus chama Abraão, né? E Deus dá uma visão a Abraão. Então, muitas pessoas, elas têm essa compreensão, rapaz, eu acreditei, eu confessei, eu fiquei falando a palavra, eu fiquei falando a palavra, mas não aconteceu. Mas o que esse texto está mostrando aqui? Esse texto está dizendo que além do aspecto da confissão da fé, a partir de uma convicção interior que você tem da palavra, daquilo que Deus te prometeu e daquilo que Deus tem comunicado ao teu coração, que sai pela tua boca porque você está cheio dessa palavra, existe um elemento na fé muito importante, que é a visão. Então Deus faz o quê? Olha, Abraão, você já tem minha palavra, mas vem cá que eu vou te dar uma visão. Então ele leva e diz, sai da tua tenda, né? Olha para o céu, conta as estrelas do céu, conta as areias do mar, é assim que vai ser a tua descendência. E aqui quando Deus disse aqui, ó, no verso 5, Gênesis 15, 5, então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. E no verso 6 diz assim, e
ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, Abraão não estava crendo antes? Abraão já tinha uma palavra de Deus, né? Mas o que estava faltando a Abraão aqui? Abraão não tinha uma visão daquilo que Deus ia fazer, né? E assim a nossa caminhada de fé. Nós temos uma palavra, nós acreditamos, nós confessamos, mas como o nosso pastor Humberto diz, a palavra de Deus, ela existe, a palavra de Deus, ela vai gerar uma visão em você daquilo que Deus te prometeu. Não é? Então não é somente a palavra seca que eu fico repetindo. Não, a palavra, ela vem para você, ela gera uma visão, não é? Deus vai te mostrar e vai te conduzindo nessa caminhada de fé até o cumprimento da promessa. Deus vai colocando placas sinalizadoras nessa caminhada, te mostrando, olha, vai ser assim, vai acontecer dessa forma. E é por meio dessas placas que nós vamos sendo fortalecidos. Abraão, quando teve aquela visão, né, que Deus estava mostrando a ele, a fé a justiça foi imputada a Abraão pela fé, e a Bíblia diz, ele creu no Senhor, mas ele já estava crendo, mas aqui diz, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Eu gosto de dizer que esse texto daqui, ele na verdade, ele firmou a fé de Abraão. Abraão tinha uma palavra, mas ele não tinha uma visão. Mas a partir do momento que Deus mostra como seria, Abraão entra numa plataforma de estabilidade. Abraão começa a ficar plenamente convicto. E a gente vai ser isso um pouco mais na frente. Então vamos lá voltar em Romanos 4 e continuar. E diz assim, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, qual é o aspecto que o apóstolo Paulo está colocando aqui da vida de Abraão? É que Abraão, na verdade, ele não fez coisas para receber de Deus aquilo que Deus havia prometido. Abraão acreditou no que Deus disse. E Abraão ficou plenamente convicto, nós vamos ver. E ele diz, olha, não é porque... E muitas vezes nós nos colocamos numa posição de, ora, não, é porque eu estou me comportando bem que vai acontecer o que Deus disse. É porque eu estou servindo na igreja que vai acontecer o que Deus disse. É porque eu não falto nenhum culto que vai acontecer o que Deus disse. Mas olha, nós podemos estar envolvidos em todas essas coisas de uma forma mecânica e não estarmos sendo afetados por aquilo que nós fazemos. Na verdade, nós podemos estar fazendo para obter de Deus aquilo que nós cremos, né? Aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que nós estamos precisando da parte de Deus. Nós podemos estar envolvidos trabalhando, mesmo que isso não seja, mesmo que seja de uma forma inconsciente, mas estamos fazendo para obter, estamos fazendo para ser, quando na verdade o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né, que o que nós temos que fazer é acreditar naquilo que Deus disse, nos apegar ao que Deus disse, né? Praticar sim a fé, obviamente, nós vamos, né? Mas tudo isso vai ser uma consequência daquilo. Eu tenho a palavra, eu acredito no que Deus disse, essa convicção no meu interior se forma, eu tenho uma visão daquilo que vai acontecer, eu estou cheio dessa palavra, essa palavra sai da minha boca porque eu estou crendo de coração, então não é somente o aspecto de você ficar repetindo aquilo que você acredita que vai acontecer, mas um coração conectado, um coração convicto, conectado com uma boca que fala o que o coração está crendo. Tem esse aspecto. Outro aspecto é esse da visão, e você falar daquilo que você viu interiormente. Claudinha costuma dizer, olha, primeiro você vai ver por dentro e depois você vai ver por fora. Então a fé tem esse efeito de produzir uma imagem dentro de você para depois produzir uma imagem fora de você. Amém? Nada, o pastor Humberto costuma dizer, nada vai acontecer do lado de fora antes de ter acontecido dentro de você. Então a fé acontece primeiro antes de você. Primeiro você tem uma visão por dentro para depois ter uma visão por fora. Então, nós vemos muitas vezes pessoas frustradas na caminhada com Deus, porque elas estão fazendo, elas estão se comportando bem, elas estão servindo na igreja, elas não faltam a nenhum culto, mas na verdade estão fazendo isso como uma moeda de troca com Deus, esperando que Deus faça cumprir uma promessa na vida dela, porque ela está fazendo. Mas a Bíblia diz que ao que trabalha,
ao que trabalha, o salário não é considerado favor, e sim como dívida. Deus vai fazer na tua vida, não porque você está fazendo para que você está fazendo alguma coisa para que ele seja fiel à palavra dele, né? Deus vai fazer na tua vida porque ele é bom, e é porque é pela graça dele, é porque ele é bom e não porque você é bom, né? Então nós vemos, imagine alguém que trabalha todo mês, chega no final do mês, vai receber o salário do patrão, e o patrão diz, não tem salário não. O que acontece? A pessoa fica desanimada, a pessoa fica chateada. E a gente vê muitas pessoas desanimadas e chateadas com Deus porque estão trabalhando para que Deus faça. Quando, na verdade, Deus está dizendo, olha, eu já fiz, é teu, te pertence. Receba pela fé aquilo que eu já fiz. Né? E aqui vamos dar um pulo lá no verso 13, que diz assim, não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, esse aspecto ele é interessante porque os israelitas, eles acreditavam que as promessas de Deus eram somente para eles, não porque eles acreditavam como Abraão acreditava, mas porque eles eram descendência natural de Abraão. Então, muitas pessoas estão achando que porque elas são... não, eu já nasci de novo, eu sou crente, agora eu não preciso me empenhar, né, em acreditar e praticar a fé, porque eu já sou crente, então tudo vai acontecer, né? Tudo vai acontecer naturalmente, eu não preciso estar envolvendo o meu coração e estar acreditando e praticando a fé. Mas aqui está dizendo, olha, não é uma questão de descender naturalmente, não é porque os seus pais são crentes e você também é crente, ou porque simplesmente você nasceu de novo e agora você é de uma religião. Aqui não tem nada a ver com religião, não tem a ver com as tuas práticas religiosas, tem a ver com um coração envolvido, né? Um coração depositado, um coração confiante de que aquilo que Deus falou vai acontecer. E não apenas essa confiança e esse apego, mas essa crença saindo do teu coração e você confessando e acreditando que aquilo que você está dizendo vai acontecer. Amém? Então não tem a ver com religião, não tem a ver com vir para a igreja, veja, e eu não estou dizendo com isso que você não precisa vir à igreja, pelo contrário, se você vier aqui na igreja, você vai sempre ver eu e a minha esposa aqui, estamos sempre aqui. Mas nós não vimos para a igreja para obter de Deus ou como uma moeda de barganha. Nós viemos aqui porque esse é o lugar que nós temos a nossa fé alimentada, esse é o lugar onde nós somos fortalecidos, esse é o lugar onde nós recebemos a palavra de Deus, esse é o lugar onde nós vamos desenvolvendo essa visão a cada dia daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem em relação ao nosso chamado, amém? Então nós precisamos ajustar a nossa visão sobre essas coisas. Então, vamos continuar lá no verso 16, diz assim, e essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Ele está dizendo, olha, se você for trabalhar para obter, não é você vai receber pelos seus méritos, mas Deus está querendo deixar claro para você de que o que você vai receber dele, o que você recebe dele, não é porque você se comporta bem, mas é porque ele é bom e quer te dar gratuitamente, né? Ele já pagou um preço enviando Jesus Cristo para que você tivesse acesso à herança que Jesus conquistou. Amém? Então vamos lá, diz assim, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações que te constituí. E é por isso que hoje nós que éramos ímpios, né, nós não somos descendência de Abraão natural, mas hoje nós éramos ímpios e recebemos a palavra de Deus, né, e é por isso que nós podemos hoje receber as promessas da parte de Deus, não porque nós descendemos de Israel, mas porque nós somos descendentes de Abraão, né, e nós praticamos aquilo que Abraão praticou, que é viver pela fé. Então é por isso que você pode acreditar hoje, e esse pode ser um desafio para cada um de nós quando nós andamos pela fé, e que nós precisamos superar achar que o que está escrito aqui aconteceu somente com Abraão
E que isso foi uma coisa que aconteceu no passado, isso aconteceu historicamente com Abraão, e que isso não vai acontecer comigo. Essa é uma mentalidade miserável. A palavra de Deus não foi escrita para que nós acreditemos que ela é para os outros, mas que essa palavra daqui é para nós. Então precisamos nos apropriar e acreditar que assim como aconteceu com Abraão, assim também vai acontecer comigo. Por quê? Porque eu estou seguindo as pisadas que Abraão seguiu, que é viver pela fé. Eu estou acreditando e me comportando de acordo com aquilo que acredito, como Abraão fez, recebendo a palavra de Deus, gerando convicção, e deixando essa palavra sair pela boca, e acreditando que aquilo que nós estamos dizendo vai acontecer. Esse é outro elemento da fé para o qual nós devemos atentar. Não podemos achar que, não, é porque foi para essa pessoa. Deus não tem preferidos para fazer as coisas acontecerem, né? Na verdade, o que acontece é que pessoas se apegam de forma diferente ao que Deus disse. Então, para essas pessoas é que acontece aquilo que Deus prometeu. E aqui ele continua, porque Abraão, no verso 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Então, ora, quando Deus falou isso para Abraão, te constituir, Abraão não tinha Isaac ainda, não é? Então, Deus disse, eu já te constituí. É assim como nós vemos também a palavra quando nós vamos receber cura da parte de Deus, porque Isaías 53, 4, 5 diz que pelas feridas de Jesus nós já fomos curados. Pelas feridas de Jesus nós fomos curados. Em Mateus 8,17 também diz que Jesus veio e curou, cumprindo a promessa que havia, cumprindo a profecia de Isaías 53, 4, 5. E 1 Pedro também fala que fomos curados pelas feridas de Jesus. Então, como é que você vai lidar com isso? A palavra está no passado, mas eu estou enfrentando a enfermidade no presente. E aí a gente começa a ser confrontado como Abraão foi confrontado, com uma palavra que falava do futuro dele, mas ao mesmo tempo um presente que contradizia aquilo que ele estava acreditando. Então precisamos dessa compreensão da fé para andarmos com Deus. Amém? E aqui no verso 18 diz, no verso 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E eu quero atentar você para essa palavra daqui, Fomos chamados para ser imitadores de Deus. Se Deus chama à existência aquilo que não existe, nós também nos pomos nessa posição. Como é que nós pomos nessa posição como imitadores de Deus? Confessando aquilo que nós cremos de coração, como está escrito em Marcos 11, 23. Confessando aquilo que nós estamos dizendo vai acontecer. Então precisamos não apenas deixar a palavra sai da nossa boca, mas acreditar que aquilo que nós estamos dizendo vai acontecer. Não porque você é especial, não porque alguém te disse isso, mas porque o próprio Jesus disse que fé funciona dessa forma. Então precisamos sempre colocar, a fé está sempre fundamentada na palavra de Deus. Amém? Então aqui no verso 18 diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu. E aqui é muito interessante, porque muitas vezes, quanto mais o tempo passa, em relação a quando Deus nos disse que algo ia acontecer, à medida que o tempo vai passando, a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Então, parece que porque ainda não aconteceu, não vai acontecer. Então diz, Abraão crendo contra a esperança. Quando é que ele esperou contra a esperança? Porque Abraão, à medida que o tempo passava, mais velho ele ficava, mais velho sua esposa ficava, e o cenário ficava cada vez mais montado para que o que Deus tinha prometido para ele não acontecesse. Mas quando diz que Abraão esperando contra a esperança, o que acontece? Abraão via, olha, está cada dia mais perto de acontecer aquilo que Deus falou. À medida que o tempo vai passando, você tem que ajustar a sua visão para quê? Para você entender que a cada dia não fica mais difícil de Deus cumprir o que falou para você, mas que a cada dia você está mais próximo do cumprimento daquilo que Deus falou, porque você dá como certo de que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu.
Amém? Então vamos lá no verso, continuando no verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E aqui, esse verso é tremendo. Eu quero que você acompanhe comigo. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Ora, Abraão não negou que estava velho. Abraão não negou que estava sem condições naturais de gerar aquele filho, né? Porque a fé não nega o problema. A fé dá mais crédito à palavra de Deus do que ao problema, né? Então ele disse, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Então está dizendo aqui, olha, ele não duvidou por incredulidade. Muitas vezes você pode estar até crendo com o coração, mas a tua mente está duvidando, né? O que você não pode deixar é essa dúvida enquanto você não se achega à palavra de Deus para que essas dúvidas saiam da tua mente. O que você não pode deixar é que essas dúvidas elas contaminem aquilo que você está falando, contaminem a tua confissão de fé. Então aqui diz que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Como é que Abraão se fortaleceu? Dando glória a Deus. Como é que eu dou glória a Deus para ser fortalecido? Eu dou glória a Deus quando eu dou a supremacia à palavra de Deus, quando eu atribuo mais crédito à palavra de Deus do que aquilo que eu estou vendo, quando eu dou mais crédito à palavra de Deus do que as experiências de outras pessoas que tiveram com a fé, quando eu dou mais crédito à palavra de Deus do que uma pessoa que disse que não vai acontecer ou porque outra pessoa acredita que não vai acontecer, mas você dá glória a Deus, quando você glorifica a Deus, quando você podia, na verdade, estar murmurando e podia estar saindo da tua boca uma confissão diferente daquilo que você estava esperando da parte de Deus. Amém? Então, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso, ele dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, à medida que o tempo passava, Abraão considerava o quê? Não, Deus é fiel. Deus está velando pela sua palavra para cumprir. Deus está comprometido com aquilo que ele me falou. Amém? Então, Abraão acreditava que Deus estava comprometendo a sua própria fidelidade naquilo que havia prometido a Abraão. E aqui diz, e não somente no verso 21, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Então ele está dizendo, olha, essa fé que Abraão acreditou em Deus, que Abraão se apegou a Deus, não é apenas para Abraão. Abraão deixou as pisadas da fé para que nós, que somos os filhos de Deus, para que nós, aqueles que nascemos de novo, para que nós, que somos da fé, sigamos essas pisadas da fé. Amém? Então, eu acredito que você foi fortalecido com essa palavra e a fé, ela tem todos esses aspectos, mas você vai dizer assim, mas Eduardo, rapaz, eu tenho que prestar atenção em tanta coisa. Não vai ser uma coisa para a qual você precisa ficar tentando o tempo todo, não. Porque à medida que você gera essa convicção no teu coração, foi como eu falei, a convicção vem no teu coração e essa confissão daquilo que você está cheio sai da tua boca. E à medida que você está cheio dessa convicção, você vai gerando essa imagem. Então é como o pastor Júnior disse uma vez, ele disse, é naturalmente sobrenatural. Então a fé, ela acontece naturalmente, ela, apesar de ser sobrenatural, ela acontece naturalmente. Você se enche da palavra, você confia em Deus, você deposita o teu coração naquilo que Deus está falando e essa palavra sai do teu coração e essa palavra gera uma visão em você. E assim você vai caminhando, você vai pisando as pisadas de Abraão e vai vendo cumprida na tua caminhada cada promessa que Deus te fez. Amém? Em nome de Jesus, seja fortalecido com essa palavra, em nome de Jesus.